Olá professor, olá professora, sejam muito bem-vindos a mais uma pré-aula da Escola Bíblica. Eu sou o professor Nicolas, sou aqui de Blumenau, Santa Catarina, e nesse vídeo a gente vai estar tratando da lição de número 10, que tem como tema Igreja e Sociedade. Aqui em Blumenau, na Igreja Assembleia de Deus, a gente usa a revista Adolescentes Vencedores, da CPAD, que tem como tema nesse trimestre Vivendo em Sociedade. Nós temos tratado alguns assuntos bem interessantes nesse trimestre, falando sobre vários temas muito relevantes e muitas aplicações diferentes de vários conteúdos e vários tópicos que têm surgido no nosso dia a dia, no nosso mundo. Nessa lição a gente vai tratando especificamente sobre igreja. O que é igreja? Para que serve a igreja? De onde vem? Para onde vai? Vamos começar essa aula com uma introdução meio Globo Repórter? De onde é que vem? Para onde vai? Para que serve? O que faz? O que vai na igreja? O texto bíblico dessa lição é Mateus capítulo 16, versículos 16 ao 18 e Atos capítulo 4, versículos 11 e 12. O destaque dessa lição é: portanto eu lhe digo, você é Pedro, e sob essa pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Mateus capítulo 16, versículo 18. Os objetivos dessa lição são: primeiro, ensinar o que é a igreja. Segundo, conscientizá-los a respeito da importância da igreja do Senhor. E terceiro, mostrar as ordenanças da igreja. Nessa lição a gente vai estar pegando uma lição um pouco mais doutrinária. Ao contrário das outras lições dessa revista, que foram sempre um pouco mais aplicações, um pouco mais práticas. Essa também é muito prática, mas a gente vai estar pegando uma questão um pouco mais de doutrina, um pouco mais de teologia mesmo. E por que a gente precisa aprender isso? Por que a gente precisa aprender o que é a igreja numa revista onde a gente está aprendendo sobre sociedade ou coisas que afetam a sociedade? Por quê? Porque a igreja deve ser aquela que responde às questões da sociedade. A igreja deve ser aquela que se posiciona frente às questões que a sociedade apresenta, as questões, os temas, as perguntas que a sociedade faz, precisam ser respondidas. E a igreja não deve ter medo, a igreja deve ser aquela que se coloca à disposição da sociedade para explicar o que a palavra de Deus sempre diz a respeito de todas as coisas. E a gente já vai começando aqui, começando o tema da lição. O que é a igreja? O primeiro tópico da nossa lição. O que é igreja? Será que os adolescentes sabem o que é igreja? Começa a lição fazendo essa pergunta. O que para você é a igreja? Eu tenho certeza que a maioria deles já vai dizer: a igreja são as pessoas que vão na igreja, ou eles vão saber simplesmente o que a igreja não é. A igreja não é um templo, a igreja não é a instituição, mas o que ela é. Às vezes a gente tem muito mais facilidade em dizer o que a igreja não é do que em dizer o que a igreja efetivamente é. A gente tem facilidade em fazer uma descrição negativa, enquanto a igreja não é isso, não é aquilo, não é esse, não é o outro, mas a gente tem dificuldade de dizer a igreja é isso. Então comece com essa pergunta. A lição ela vai dar algumas definições. Eu contei pelo menos 2 ou 3. Um grupo de cidadãos reunidos visando um propósito específico. Também é isso. A igreja é a união de todos os crentes nascidos de novo, ou as pessoas reconciliadas com Deus mediante a obra salvífica de Cristo e que agora pertencem a Ele. O que é a igreja? Explica para o seu adolescente o que é a igreja. A igreja é o povo de Deus. Não é um lugar específico, não é somente um grupo de cristãos específicos que se reúnem numa comunidade, não é simplesmente um grupo de cristãos de uma determinada época. A igreja é o povo de Deus. Assim como no Antigo Testamento nós tínhamos Israel, que era o povo escolhido de Deus, amado por Deus, cuidado por Deus, e que muitas vezes decepcionou a Deus, hoje nós temos a igreja. Pessoas chamadas de todos os cantos da terra, até os confins da terra, como diz a palavra, chamadas por Deus para servi-lo, adorá-lo e bendizê-lo, e obedecê-lo através do que as Escrituras nos ensinam. Em seguida, por que os seus adolescentes vão na igreja? Questione o seu adolescente, por que você vem na igreja?
Eu imagino que com 13 a 14 anos, que é a nossa classe, você ainda deve ter muitos adolescentes que ainda vão na igreja porque os pais vão, porque os pais mandam, porque os pais têm isso por hábito. Mas será que ir na igreja deve ser para nós nós devemos ir na igreja por hábito, porque é simplesmente uma questão confortável. Um dos eventos que eu tenho durante a semana, onde se eu não tiver, eu vou simplesmente me sentir um pouco deslocado. Será que é só isso? Pode ser também, talvez, alguma dessas coisas, mas o objetivo, ela não deve ser isso. Ou será que eles estão na igreja por desejo de conhecerem a Deus, conhecerem melhor o povo de Deus, se relacionarem, terem comunhão com o povo de Deus? Hoje em dia nós temos lidado muito com essa questão e a lição ela fala, é muito feliz em falar disso sobre o tema dos desigrejados, pessoas que acreditam que vão ensinar em geral que é possível ser igreja sem ir à igreja. Você não precisa ir à igreja, você pode ser igreja em qualquer lugar. Hoje nós vamos fazer um culto, uma reunião, uma ceia aqui no McDonald's da minha cidade. Ou nós vamos numa lanchonete fazer um lanche e nós lá vamos estar sendo igreja. Nós não precisamos ir naquele templo de 4 paredes, ouvir uma palavra, dar a minha oferta, conviver com aquele irmão que talvez eu não gosto. Eu posso simplesmente ser igreja convidando todo mundo para comer uma pizza na minha casa. Por que muitas pessoas têm desistido da igreja? E é muito triste quando uma pessoa desiste da igreja e tenta ser um desigrejado, mas como é mais triste quando uma pessoa desiste da igreja e desiste da fé? Por que as pessoas têm desistido da igreja? A nossa igreja tem feito diferença? Será, irmão, que esses que têm desistido da igreja, se tornado desigrejados e se afastados de Deus, será que eles não percebem nenhuma diferença antes e depois? Que Deus tenha misericórdia de nós. Se não fizer nenhuma diferença para essa pessoa estar dentro ou fora da igreja, não desse prédio. Eu estou aqui numa igreja nesse momento, aqui no estúdio tem, dentro ali do Templo Sede em Blumenau. Eu venho toda semana na igreja, amo demais, gosto do povo de Deus, eu gosto desse prédio também. Eu tenho antes eu congregava em outra congregação, gostava muito lá também, amava aquele povo, amo meus pastores, amo minha liderança. Mas será que talvez essas pessoas que saem da igreja, desistem da igreja, será que para elas não faz diferença nenhuma estar dentro ou fora? Se não faz diferença nenhuma, então qual é o nosso objetivo nesse mundo? Será que a gente está se reunindo toda semana para chegar alguém para dizer, tipo, eu saí da igreja e não faz diferença nenhuma para mim? Talvez eu estava vindo aqui toda semana e eu não tinha comunhão, não conversava com ninguém, eu não tinha ninguém para convidar para vir no almoço domingo lá em casa, ou ninguém me convidava. Ou eu não tinha ninguém para, sei lá, às vezes eu voltava todo dia a pé para casa e ninguém nunca me notava. Talvez o irmãozinho lá passava por aquele caminho e via eu voltando todo dia a pé e talvez não me dava uma carona. Ou talvez a pessoa que saiu da igreja era o irmão que ia de carro e a irmãzinha lá tá indo com os filhos pequenos a pé para casa depois do culto e o irmão passa lá e não vê, nem nota, às vezes nem... Que diferença! Que Deus tenha misericórdia de nós se nós, como igreja, não formos relevantes na vida dos nossos irmãos. E o que a gente pode fazer frente a isso? O que a gente pode fazer frente às muitas vezes quando a indiferença entra dentro das nossas igrejas, quando a apatia, quando nós nos afastamos enquanto famílias uns dos outros, enquanto nós nos afastamos dos nossos irmãos em Cristo, quanto nós consideramos que nós não precisamos de ninguém, eu vou na igreja, eu vou me sentar naquele mesmo banco de sempre, eu vou fazer a mesma coisa da semana passada, vou dar a mesma oferta, talvez as pessoas em volta de mim vão ser as mesmas, que sentam toda semana, eu vou cumprimentá-las, e eu vou embora depois daquilo, e não, só. Nós precisamos todos os dias lembrar que a igreja também é uma família. A família que Deus nos deu. Deus nos deu uma família de sangue, com o seu pai, mãe, irmão, irmã, eu tenho sobrinhos, talvez você tenha netos, talvez você tenha filhos, esposa, marido, mulher. Mas Deus, o objetivo de Deus não é só que somente a nossa família de sangue e de carne seja relevante para nós, porque Ele nos deu uma outra família, que é no mínimo tão importante quanto que é a nossa família da igreja, a nossa família da fé.
nossos irmãos e irmãs em Cristo. Aqueles que foram adotados por Deus para si, aqueles que eram filhos da ira e hoje são filhos de Deus. Eles são, no mínimo, tão importantes quanto a nossa família de sangue. No mínimo. Não estou dizendo que você deve deixar a sua família de sangue de lado em prol da sua família da igreja. Mas você não pode de forma alguma deixar de lado a sua família da fé. Porque eles também são irmãos, irmão e irmã, da mesma forma como seu irmão e irmã em casa, se você tem algum. Ou se você for filho único, você com certeza conhece as outras opções, outras famílias que tem. Quantas pessoas talvez não estão sozinhas e solitárias dentro da nossa igreja e acabam desistindo da igreja, porque não tem comunhão? Eu sei que esse é um movimento onde é complicado, porque às vezes essa pessoa solitária, ela também deveria se abrir mais e buscar estar em comunhão com os irmãos. Ela deveria fazer esse movimento ativo de buscar estar em comunhão. Mas muitas vezes nós não fazemos isso. A gente pode passar por um momento ruim, ou às vezes essa pessoa tem timidez e ela precisa de ajuda para sair daquele estado de solidão e entrar na comunhão. E nós devemos também ser aquela pessoa, aqueles irmãos que vão integrar outras pessoas na vida da igreja. Quando foi a última vez que você convidou algum irmão, alguma irmã, algum adolescente, alguma família, para tomar um café, para almoçar no domingo na sua casa, ou você foi convidado para almoçar algum dia, ou jantar algum dia na casa de algum irmão da igreja, e você foi lá, passou um tempo conversando em comunhão. Em comunhão não é só aquilo que nós temos nos cultos, mas é a vida diária que nós compartilhamos com o povo de Deus. Isso é muito importante, porque Deus criou uma família para si nesse mundo. Nós devemos cuidar um dos outros. E nós não devemos ir à igreja apenas por hábito. Eu nasci na igreja. Sou nascido, criado e, queira Deus, morrido dentro da igreja. Sempre falo brincando. Mas por muitos anos, talvez, ir na igreja para mim sempre foi um hábito, algo meio mecânico, algo que eu já estava acostumado. Talvez até se eu parasse de ir, eu iria sentir falta, porque era algo que fazia parte da minha rotina. Mas Deus não quer isso para nós. É claro que ir na igreja também deve ser um hábito que nós temos. Se você é parte da família de Deus, você vai desejar, e é justamente se você faz parte da família de Deus, você vai desejar estar de forma ativa em comunhão com outros irmãos. E onde nós temos isso? Nós temos na igreja, que inclui esse prédio aqui. Talvez você não venha nesse mesmo prédio que eu, mas você tem um lugar onde você tem comunhão. E comunhão com as pessoas que você quer e talvez com as pessoas que você não quer. Por isso que Deus não nos chama a sermos desigrejados e fazermos os nossos cultos numa lanchonete, onde nós vamos conviver somente com aqueles que nós queremos, que nós gostamos. Deus nos manda amar a todos os nossos irmãos e irmãs. Aquele que você gosta e aquele que você não gosta. Aquele que eu pequei contra ele e aquele que pecou contra mim. É um movimento de graça, de misericórdia. Isso é a encarnação do amor e de misericórdia de Deus todo dia. A igreja deve ser uma demonstração visível do amor, da graça, da misericórdia de Deus sobre uns com os outros. E muitas vezes nós não temos feito isso. E nós aqui vamos para o segundo tópico, o valor da igreja. Por que nós amamos nossos irmãos e irmãs? Será que é só porque eles nos fazem bem? Será que é só porque a gente gosta de estar com eles? É uma pessoa agradável. Você pode, às vezes, passar horas e mais horas conversando. E você tem um hábito, você convida ele para almoçar na sua casa. E no outro domingo ele vai convidar a almoçar na casa dele. E vocês conversam todo dia. Será que é por isso que nós amamos nossos irmãos e irmãs? Porque nós gostamos deles? Não. O valor da igreja. O valor da igreja está no precioso sangue de Jesus. O Filho de Deus amou a igreja e se entregou por ela. Sabe por que você deve amar os seus adolescentes? Sabe por que você deve amar aquele adolescente que talvez não presta atenção na sua aula e passa a sua aula conversando e incomodando? Sabe por que você deve amar esse adolescente? Porque esse adolescente foi comprado com o sangue mais precioso de todos os tempos. O sangue do Deus vivo, todo-poderoso, derramado por ele. Sabe por que você deve perdoar aquele irmão que talvez pecou contra você e está em verdadeiro arrependimento?
Não estou falando daquele irmão que pecou contra você e às vezes continua pecando e não se arrepende, não demonstra sinais de arrependimento. Sabe por que você deve perdoar aquele irmão que talvez te deixe amargurado, já pediu perdão, mas você não tem a capacidade de perdoar ele? Porque ele foi comprado com um sangue precioso. Cristo perdoou ele, Cristo amou ele, Cristo ama ele. Quem é você? Quem sou eu? Quem somos nós para não amar aqueles que são amados por Deus? Quem somos nós para não amar aqueles que são amados por Deus? Que Deus tenha misericórdia se nós estamos escolhendo aqueles que nós vamos amar. Talvez você pode chegar e dizer, Deus ama, mas eu não consigo. Clame a Deus para que ele gere amor dentro de você. Clame ao Espírito Santo, o Espírito Santo gera amor dentro de mim por esse irmão, por essa irmã. Ele é precioso aos teus olhos. Você derramou o teu sangue para comprá-lo. E daqui nós vamos para o terceiro tópico, lugar de comunhão e serviço. Comunhão, eu já falei bastante no primeiro tópico sobre o que é a igreja, para que serve a igreja, eu queria falar um pouco sobre serviço, porque não existe comunhão sem serviço. Não existe comunhão entre os irmãos sem um estar servindo ao outro. A igreja é lugar de serviço, e serviço ao próximo. Não o que recebemos, mas o que damos. Sermos abençoados através de nos entregarmos todos os dias, todas as semanas, todos os meses, em prol do reino de Deus. Você, professor, você, professora, tem servido dando aulas para sua classe, preparando de forma diligente as aulas da sua classe, conversando com seus alunos, talvez recebendo ligação no meio da madrugada, talvez indo lá fazer visitas e conversando com o pai, conversando com a mãe, talvez o seu adolescente não está indo na igreja sozinho e precisa de uma palavra de conforto quando às vezes vai ser difícil para ele. Talvez o pai e a mãe estão pegando no pé dele que não querem mais que ele vá na igreja e querem proibir, e você vai lá e você diz, não, o seu filho é uma bênção. Isso é serviço. E eu tenho certeza que se você faz isso, você sabe o quanto você também tem sido recompensado e abençoado por Deus. Não como uma forma de barganha, eu vou fazer isso para receber alguma coisa, mas através do que eu faço, eu também recebo de volta. Através do amor que eu dou para o meu adolescente, eu também sou amado de volta pelo meu adolescente. Através do tempo que eu gasto para ensinar a palavra de Deus para o meu adolescente, eu sinto o meu adolescente, eu vejo o meu adolescente crescendo em comunhão, em intimidade com Deus. Isso é recompensador e enriquecedor para mim. Ver que Deus tem usado eu, um professor, você, uma professora, ou alguma outra pessoa tão falha, tão miserável pecador, que não tinha valor algum, mas que foi comprado por um preço alto. Deus tem usado eu e você, meu irmão, minha irmã, professor, professora. E Deus distribui dons espirituais. Para que servem os dons espirituais? Faça uma recapitulação. Não é esse o tema da lição, nós já tivemos algumas outras lições sobre os dons espirituais, mas você pode recapitular e apresentar eles não só numa perspectiva de o que é cada um, é profecia, línguas estranhas, interpretação, revelação, ensino, dom de maravilha, dom de palavra de entendimento, dom de cura, dom de... E sim colocar todos eles na perspectiva de serviço, de algo de formas que Deus quer abençoar o outro, e Ele faz isso através de você. Deus faz isso através de você. Deus nos dá os dons, não para nós mesmos, mas para o próximo. O dom que Deus nos dá só é plenamente usado em toda a sua capacidade, em toda a glória de Deus, em todo o poder que Deus nos dá, quando ele é colocado à disposição do outro. O dom espiritual não foi feito para ser usado de uma forma egoísta, de uma forma egocêntrica, de uma forma cheia de si mesmo. Não, ele foi criado para abençoar o outro, para edificar o outro. E quem é que me edifica? Deus se edifica, Deus vai cuidar de você de alguma forma. Talvez você, professor, você, professora, seu adolescente, que talvez te ajuda, muitas vezes pergunte, eu cuido de tantas pessoas e quem cuida de mim? Deus tem cuidado de você, Deus tem levantado pessoas para cuidar de você. Ou talvez eu seja cuidado de forma direta, eu não sei qual é a situação hoje, mas eu tenho certeza que você não tem ficado desamparado. O Espírito Santo tem estado sempre com você. Muitas pessoas vão na igreja apenas para receber, mas principalmente do próximo. Não ama o próximo como irmão.
e sim o ver como um serviçal. Eu estou andando na minha oferta, então eu quero receber tal coisa. Eu estou vindo aqui toda semana, então eu quero que o meu filho pequeno tenha cultinho, mas eu não quero dar aula. Eu quero que o estacionamento esteja bem organizado toda semana no culto, mas eu não quero cuidar do estacionamento. Eu quero que tenha copinhos plásticos no bebedouro da igreja, mas eu não quero trocar o copo. Quer receber, mas não está disposto a dar. Isso não é igreja. Essa pessoa não é igreja. E eu chego a dizer que talvez essa pessoa nunca nasceu de novo. A igreja talvez... eu esperaria isso de um ímpio. Eu esperaria isso de um ímpio, não de um crente. Eu não consigo imaginar um filho de Deus olhando para o seu irmão em Cristo e dizendo: você fez isso daí, não era assim, tem que fazer de tal jeito. Por quê? Porque eu quero. Como que você faltou essa semana, professora? Quem é que vai cuidar do meu filho pequeno? Você vai cuidar do seu filho pequeno. Essa professora, talvez ela não está cansada, desgastada, exausta, porque está toda semana e eles não têm oportunidade para ir num culto. O que você faz? A igreja não é a respeito daquilo que nós fazemos. É muito fácil. Os irmãos vão me perdoar, mas tem um negócio que me deixa indignado. A gente que às vezes fica o tempo inteiro reclamando de igreja, mas não faz. Para falar, a pessoa tem uma capacidade às vezes muito grande. Mas para ir lá fazer alguma coisa para ajudar, é muito rápido em apontar os erros e pouco disposta a participar das soluções. Uma dinâmica muito interessante para você fazer com os adolescentes é que outras formas de igreja que existem. Sabe que só existe a igreja da Assembleia de Deus? Eu sou aqui da Assembleia de Deus, então eu vou falar da minha igreja que eu conheço. Nunca fui em outra igreja. Fui, mas eu era muito pequeno. Não tenho lembrança dessa época. Eu já visitei uma outra igreja em outro país, inclusive. Muito legal. Uns 3 anos atrás eu tive a oportunidade de passar uns dias na Alemanha com a família. E lá nós fomos recebidos por alguns dias por uma família brasileira que mora lá, cristã, e nós fomos no domingo de manhã no culto. Irmãos, a minha habilidade de entender alemão é limitada. De lá, o meu alemão só servia para pedir comida, não passar fome. E olhe lá. Mas em geral, eu consegui entender alguns pontos do culto. E era muito interessante como era diferente daqui. Até um pouco pela própria cultura do país. Lá eles são muito mais ordenados, muito mais metódicos. Eu lembro lá, uma irmã foi fazer oração de abertura do culto, e foi uma oração longa, 5 ou 10 minutos, mas uma oração calma, extremamente tranquila. E todo mundo que a Bíblia fala manda orar, ela orou. Ela orou pela autoridade, ela orou pelo pastor, ela orou pelo pobre, pelo necessitado, pela viúva, pelo órfão, orou pelos vizinhos, orou pelo ímpio, orou pelo irmão da igreja, orou pelo doente, orou... Todo mundo que a Bíblia manda orar, ela orou. Naqueles 5, 10 minutos de oração. Chegava um ponto onde eu já estava... eu não estou acostumado nesse ponto. Não que eu não esteja acostumado a passar 10 minutos em oração. Mas 10 minutos numa oração silenciosa, onde os irmãos estavam muitos em silêncio, e ela orava, e alguns irmãos às vezes falavam em concordância em um momento ou outro, mas era muito diferente. Uma igreja, por exemplo, aquela igreja que eu fui visitar, onde eles tinham o pastor, mas a esposa do pastor tinha ficado doente, uma doença séria, não lembro bem qual era, mas o pastor chegou a pegar uma licença para cuidar da esposa, e a igreja concordou. Não, sua esposa está doente, cuide dela. Aqui no Brasil eu sei que em algumas igrejas os irmãos iam preferir que a esposa do pastor perecesse do que melhorasse. E não só, eles estavam sem pastor há meses, 6, 7 meses. Eu sei que no fim, acho que a licença que o pastor pegou era de 1 ano. O pastor pegou a licença de 1 ano. Onde não só a igreja estava correndo normalmente, os presbíteros, os irmãos estavam conduzindo a igreja, como eles estavam reformando e ampliando a igreja. Eu já vi igrejas aqui no Brasil, em alguns lugares, onde não se troca uma lâmpada sem conversar com o pastor. Pastor, acabou o papel higiênico do banheiro. Eu já ouvi gente falando isso. Pessoa que não tem... Gente que às vezes não está disposta a servir, não está disposta a colaborar, só apresenta problema. Pastor, resolva isso. Pastor, resolva aquilo. O pastor não é um solucionador de problemas, ele é o pastor. Ele está lá para pastorear. São culturas diferentes. Será que não seria interessante você... com a autorização do seu dirigente local, dos pais, se não for, e de preferência, não alguma igreja
que seja muito estranha aos ensinamentos das nossas igrejas, da igreja evangélica, no meu caso, Assembleia de Deus, você fazer uma visita, conhecer uma comunidade aqui em Blumenau, que seria muito interessante. Tem algumas congregações onde Blumenau tem uma comunidade muito grande de imigrantes haitianos que fugiram lá dos terremotos e vieram para o Brasil e hoje moram aqui na região de Blumenau. E tem algumas igrejas aqui em Blumenau que abrem os cultos 1 ou 2 vezes por semana para os haitianos fazerem cultos, no idioma deles e do jeito deles. Será que não seria interessante talvez você visitar uma dessas igrejas? Esses aqui em Blumenau são pentecostais, são mais crentes que nós. São mais crentes que nós. Alguns deles passaram por situações terríveis. Mas eles fazem os seus cultos. Será que não seria interessante talvez você visitar uma dessas igrejas? Ver um culto? É diferente, é outra situação. Mas é porque às vezes a gente fica tão preso no nosso modelo, tão preso naquilo que a gente acha que deve ser. Não, tem que ser assim, tem que ser assado. E a graça de Deus ela é muito maior do que tudo isso. Formas que outras pessoas servem e talvez nós podemos aprender com isso. Nós podemos aprender com eles podem aprender conosco. O aprendizado tem que ser mútuo. Mas eu já estou me alongando um pouco demais nisso daqui. Vamos para o próximo ponto. As ordenanças da igreja. Eu não pretendo me alongar muito nisso daqui, porque para ser professor é básico. Tem 2 coisas que eu queria deixar bem observado. Ordenança é a mesma coisa que ordem. É uma ordem do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é uma opção, não é uma indicação, não é um conselho, não é um pedido, é uma ordem que Jesus nos deu. É uma ordem, ele mandou. Ele disse, ele nos ordenou que nós tomássemos a ceia e ele ordenou que nós fôssemos batizados. E então você vai ter uma oportunidade de estar explicando para os seus adolescentes o significado desses dois símbolos da igreja, dessas 2 ordenanças. Uma coisa muito interessante para você conversar com o seu adolescente, Santa Ceia. Não devemos ter medo nem banalizá-la. Muitas vezes na adolescência, os adolescentes podem ter um medo terrível de tomar Santa Ceia. Eu vou tomar Santa Ceia e Deus vai me castigar porque eu fiz um pecado, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Não! Você toma a Santa Ceia porque você é pecador, você precisa do sangue de Cristo para te limpar, te purificar. Você precisa do corpo de Cristo para te curar das suas feridas, dos seus... Entendeu, irmão? Você precisa também tranquilizar, mas também não banalize. Uma posição sempre muito equilibrada. A gente não pode tornar a Santa Ceia algo tão puro e inacessível que não seja que nós não consigamos, que a gente não possa nunca tomar, que se você tiver um pecadinho, você não vai poder tomar Santa Ceia, você tem que estar puro, sendo que a Santa Ceia é justamente pessoas impuras mostrando e confessando que precisam ser purificadas pelo sangue e pelo corpo de Cristo todos os dias, e também não pode ser algo banal. O dia não, você pode, qualquer situação você pode e deve tomar ceia, tome, não, é só um pedacinho de pão e um pouquinho de suco. Não, irmãos, a gente não pode nem para o céu nem para a terra, a gente tem que estar equilibrado, conforme a palavra de Deus. E o batismo. O batismo eu até queria conversar um pouquinho mais. Porque com 13 a 14 anos, eu imagino que você não tenha tantos adolescentes batizados assim. E eu converso com eles a importância do batismo. O batismo é uma tomada de decisão. Ele não tem poder para salvar, mas ele serve para mostrar àqueles que já são o povo de Deus. Porque, pergunto para os adolescentes, não constranja eles. Não é um momento de você dar bronca, não é um momento de você brigar com eles, não é um momento de você constranger eles, não é um momento de você falar alguma coisa com eles que vai fazer eles desistirem. É um momento de você confortar eles, de você explicar, tirar dúvidas deles que talvez estão impedindo deles tomarem essa decisão de se batizarem. Por que os adolescentes não estão batizados? Muitos não se batizam por indecisão, mas nós temos que tomar uma decisão por Deus. Nós temos que em algum dado momento decidir, eu quero servir a Deus ou não. Eu quero servir a Deus ou não, eu quero estar longe de Deus. Talvez esse adolescente ele não se batizou ainda porque ele quer testar as 2 alternativas, mas não. Nós precisamos decidir por Deus. Quais os medos mais comuns dos seus adolescentes? Alguns talvez acham que não estão prontos, outros que não vai valer, que vai ter que se batizar de novo, que se tiver feito alguma coisa aquele dia não vale. E você tem que ser um super crente? Não, eu tenho que ser muito mais crente, eu tenho que orar tantas horas por dia, eu tenho que ler tantos capítulos da Bíblia, então eu posso me batizar. Não, irmãos. O batismo é uma ordem de Deus.
não esqueça de trechos das Escrituras onde as pessoas se convertiam e em seguida já eram batizadas. Elas talvez não entendiam nada elas não sabiam que existia a Santa Ceia, não sabiam que existia que a Trindade, elas não sabiam muita coisa, mas elas já eram batizadas, porque elas já tinham entregues completamente a sua vida nas mãos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E muito mais. Muitas vezes a gente é receoso em se batizar porque o batismo é um ato de dependência. Eu até falei agora, nós somos receosos de nos batizar, mas não, nós não nos batizamos, nós somos batizados. Você tem que chegar em um determinado momento onde você vai se confiar nas mãos de um pastor, de um presbítero, de algum irmão da igreja, e essa pessoa irá batizá-lo. Porque não é você que se salva, é Deus que te salva. Não é você que se limpa e se purifica, é Deus que te limpa e te purifica. Não é você que enterra o seu velho eu e faz nascer nova vida. É Deus que faz isso. É Deus que gera nova vida dentro de nós. É Deus que gera novo nascimento dentro de nós. E o batismo, ele representa isso. Você vai ser batizado, você vai morrer para a velha vida, nascer para uma nova vida. É uma coisa linda. Eu gosto muito de ver Santa Ceia e cerimônias de batismo. Eu acho uma coisa linda. Às vezes eu tenho vontade de chorar. Santa Ceia também é uma coisa linda. É Cristo derramando seu sangue por mim, que não valia nada. Se hoje vale alguma coisa é por graça de Deus. E vamos aqui continuando. E aqui a gente vai já encerrando a nossa aula. Jesus disse que edificaria a sua igreja. Ela ainda não está em construção, não está pronta. Muita gente talvez não quer ter relacionamento com a igreja por acreditar, não, a igreja tem falha nisso, a igreja tem falha naquilo. E eu não estou falando aqui, existem realmente situações onde pessoas agem de má fé. Mercadores da fé estão agindo em nome de igreja em benefício próprio, para ganhar benefícios para si mesmo. Esses que Deus tenha misericórdia, porque eu tenho certeza que o julgamento será terrível, terrível, porque estão afastando as pessoas de Deus, estão blasfemando contra o nome de Deus e contra o Espírito Santo. Isso é muito sério, irmãos. Mas a igreja, como o povo de Deus ainda não está pronto. E talvez muitos estão esperando a igreja ser perfeita, estar pronta, mas aqueles que esperam que a igreja seja perfeita para entrar nela, talvez não tenham tempo de fazer isso quando ela estiver pronta. Aquele que está esperando o momento que a igreja vai estar perfeita para começar a participar e começar a frequentar a igreja, esse talvez não vá ter tempo de fazer isso quando a igreja finalmente estiver pronta. Porque Deus, quando a igreja estiver pronta, dos céus Cristo virá buscá-la. Aleluia. Quando a igreja estiver pronta, Jesus irá nos buscar, Ele irá nos arrebatar, Ele irá nos levar para nós morarmos com Ele. Essa é uma lição muito interessante, que tem bastante coisa que você pode falar, não tem tantos tópicos diferentes assim, então você pode gastar um bom tempo em cada tópico, você pode aprofundar bastante em cada coisa, tirar muitas dúvidas. Aproveite essa lição para tirar dúvidas dos seus alunos. Por que seu aluno não se batiza? O que ele acha que é a Santa Ceia? O que é, o que não é? Seja um momento de questionamento. Esteja preparado também, é claro. Mas que seja um momento onde seu adolescente possa entender melhor. E se decidir, eu não quero mais vir na igreja só porque eu tenho hábito, só porque os meus pais vêm, porque eles me obrigam. Não, eu quero fazer parte do povo de Deus, eu quero me batizar. Eu desejo ter comunhão com meu irmão na Santa Ceia. Que seja um momento divisor na vida dos seus adolescentes, que seja um momento de transformador na vida dos seus adolescentes. Que Deus abençoe você e sua classe. Estamos quase terminando mais um trimestre. Temos mais 3 lições só. Vamos falar sobre trabalho, meio ambiente e vivendo para a glória de Deus. Que Deus abençoe você e sua família, que Deus abençoe você, professor, você, professora, que tem sido diligente e fiel. Fiel às Escrituras, fiel à sua classe, fiel ao serviço que Deus tem te chamado, não sei, toda semana, todo mês, semana sim, semana não, mas você tem sido fiel. E o Espírito Santo tem cuidado de você. Que Deus abençoe você e sua classe. Se você tiver interesse ou tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários, tanto no site da Escola Bíblica quanto no YouTube. A gente sempre acompanha os comentários por ali para estar respondendo algumas dúvidas. Se você quiser, se inscreva no canal da nossa igreja. Assim você vai ter acesso às classes de outras
os vídeos de outras classes e também as pregações aqui do nosso Templo Sede. Se você gostou, curta, compartilhe, aquele pacotinho básico do YouTube, assim você também nos ajuda a estar divulgando melhor os nossos materiais e abençoar cada vez mais pessoas. Que Deus te abençoe e até uma próxima aula.